O algoritmo de Deus é o agora. Crayon, por Ginaia Ferreira de Brito. Canal oficial de Crayon no Brasil. Canalização de Ano Novo. Megaportal 111. Santos, São Paulo, Brasil. 1º de janeiro de 2017. Saudações amorosas do lar primordial da consciência da criação. Eu sou Crayon. E nós somos um só e a mesma coisa. Assim tem sido desde o princípio, e assim permanecerá. Há muitos e muitos éons, o que vocês conhecem como raça dos homens, vive a epopeia do gênero humano. Vocês transcenderam 4 grandes catástrofes naturais, 4 eventos de extinção em massa, superaram a si mesmos, até efetivamente transcenderem a sua própria humanidade. Hoje, exatamente por isso, nós estamos diante do nascimento de uma nova humanidade. Aquele homem, que era meramente humano, começa a assumir a responsabilidade por sua divindade. Há um propósito que está sendo alcançado neste momento, e ele é coletivo. E diz respeito ao encerramento de um grande ciclo, dentro de muitos ciclos de experiência, durante a jornada deste homem que caminha sobre a Terra. A humanidade conhecerá novas nuances para a experiência terrena, nunca antes experimentadas. A partir deste momento, uma mutação ocorrerá, e definitivamente vocês nunca mais serão como antes, nem tampouco a sua experiência enquanto humanidade, enquanto coletivo que caminha dentro de um contexto evolutivo comum. A consciência prevalece sobre todas as coisas, e quando ela chega a um plano de experiência, este plano de experiência começa a compreender que ele se torna um plano de manifestação. Há muito a ser manifestado na Terra, a partir desta consciência que é soberana, e que simplesmente serve a si mesma. Nos domínios da mente do Criador, a soberania é a marca de sua completude e de sua realização. Neste plano de experiência, o homem é o Criador, ele é soberano sobre todas as coisas criadas, mas não havia compreendido que a sua soberania vai além de si mesmo. E que ele não encerra em si todas as possibilidades de evolução, consoante a mente linear lhe fizera crer, durante muitos e muitos éons da sua evolução. Aquele que compreende que todas as virtudes estão no coração do Criador, compreenderá rapidamente o que é o amor do Criador por suas criações. Aqueles que estão realmente prontos para amar a Terra de forma irresistível, infinita e ilimitada, encontrarão em si mesmos o amor incondicional tão almejado, tão sonhado, e tão metaforicamente interpretado pela porção humana. O homem é a maior das criações de Deus neste plano de experiência. O mesmo homem que ignorava a sua divindade, a sua soberania e o seu próprio poder sobre si mesmo, este mesmo homem que viveu grandes jornadas durante a sua permanência na Terra, e as imortalizou em sua grande epopeia. Alguns humanos contam milhares de vidas, e contabilizaram em cada uma delas grandes feitos, imensas realizações, muitas e muitas conquistas para o gênero humano, porque este humano apenas se compreendia meramente linear e tridimensional, e por isso mesmo, tudo que ele almejava era ter domínio sobre a matéria e suas associações. Este mesmo homem nunca ousou transgredir o plano de matéria densa,
libertando assim a si mesmo das agruras e intempéries, que este mesmo plano material lhe impôs, experiência após experiência. O homem, dentro da sua concepção mais humana, nunca ousou transcender a si mesmo, porque sabia que quando o fizesse, encontraria o Criador em si, no seu próprio coração. Este homem veria a face de Deus, e a reconheceria. Então, ele evitou fazer isso o quanto ele pôde. E por éons, o homem tem continuado a evitar este reencontro. E assim, o homem manteve afastada de si, a sua própria luz. Mas, se a luz é inerente à consciência, como ela poderia se extinguir, ou deixar de se apresentar, ou mesmo de existir? Eu sou Crayon, e lhes respondo, ela não poderia. Está dentro da lei das impossibilidades, e não é mesmo possível. Mas o homem, sendo o criador da sua experiência, ousou desafiar a si mesmo, nos domínios da mente da criação, aonde ele é soberano e aonde a verdade é absoluta. Este homem criou para si um artifício engenhoso. Ele decidiu que seria ainda mais ousado transgredir a consciência. E de uma forma muito simples, ele decidiu esquecer-se dela. Deste modo, tudo que ele concebia como sendo o lar primordial da consciência da criação, ficou completamente dentro de um campo, aonde a única possibilidade de acessar este nível de verdade, fosse através deste mesmo homem, mais uma vez transgredindo, mas desta vez, a si mesmo. No entanto, desta vez, transgredindo a sua própria humanidade. O homem tem sido capaz de proezas inimagináveis. E esta é precisamente a beleza da sua obra. O homem, como criador da sua experiência, abriu mão da sua liberdade. Ele instituiu para si, padronizações, repetições, ciclos de experiência contínuos. O homem exigiu de si mesmo algo que Deus, a sua própria divindade, talvez não pudesse lhe dar. Foi assim que o Lupin nasceu, as repetições em série, todas elas dentro de um mesmo algoritmo. E assim o homem tem vivido uma única experiência de múltiplas formas, até esgotar todas as possibilidades, dentro da mesma experiência. Todos os humanos vivem a mesma experiência. Exatamente a mesma. Então, é uma experiência seriada, e por isso a Terra é a primeira de uma série. São necessárias múltiplas experiências seriadas em um mesmo holograma, para que sejam possíveis todas as combinações, todas as associações, e todas as consequências e resultados decorrentes de cada uma delas. Quando o homem transgride a linearidade, ele deixa o campo das repetições seriadas, e somente então, ele se abre para o verdadeiro algoritmo da criação, ele deixa o tempo linear, ele deixa as contagens, mas normalmente este homem só faz isso, quando ele está exausto da sua própria humanidade. Nunca, em tempo algum, houve um humano que por amor, por decisão livre a favor da própria soberania, escolhesse a iluminação com honra e reverência pela sua história, pela sua jornada enquanto um humano caminhando sobre a terra, a tal ponto de permanecer no próprio corpo para honrar esta experiência material. Eis o mérito dos mestres iluminados que permanecem na experiência. Vocês são as almas pioneiras,
que trilham o caminho através de uma energia que não havia sido trazida para dentro da experiência. Vocês trouxeram algo que está além do alcance das suas próprias percepções. Talvez, como humanos, dentro da sua porção humana que é limitada, por ser tridimensional e estar sujeita aos liames da matéria densa, não alcancem toda a qualidade e a proporção que a demanda que vocês deflagrarão, criou. Vocês inauguraram um novo tempo na Terra, porque trouxeram um nível de respeito e reverência pela evolução e pela jornada humana, a ponto de acolher e aceitar o próprio corpo humano como divino. Ao trazer a sua luz, mantendo intacto o corpo material e permanecendo na experiência, vocês deflagraram considerar este corpo como sendo um recipiente cristalino, digno de conter a essência de sua luz criadora, que é a sua consciência. E esta é a maior prova de reverência, respeito, gratidão, consideração e honra pelo gênero humano, que vocês mesmos criaram, que estão a demonstrar para todo o universo, que os observa atentamente. Finalmente, o homem serviu ao seu maior propósito. E Deus, finalmente, encontrou a glória na sua criação, porque Deus encontrou a si mesmo através da sua humanidade. A consciência está servindo a si mesma deste modo. Então, tudo se eleva a partir deste ponto, e portanto este é um ponto de mutação. E é definitivo. Nada, nunca mais será como antes, porque não é mais possível. Quando o Criador glorifica as suas criações, ele aguarda pacientemente que elas também o glorifiquem, sendo tudo o que são, honrando-se e reverenciando-se, alcançando o ápice de evolução, dentro dos planos de experiência, ou de manifestação, aonde essas criações estão inseridas. Ah, queridos, eu sou Crayon, eu estava lá quando você veio. Aqui eu permaneci enquanto você sequer se lembrava de mim, e eu disse que aqui eu estaria no dia da sua partida. Sabe, queridos, este dia finalmente chegou. É hoje. Hoje é o dia que você se despede daquele humano irreverente, ingrato, que não respeitava a si mesmo. Hoje é o dia em que você diz adeus à velha vida, na velha terra. Aquela terra que você considerava imperfeita, porque finalmente você compreende, neste momento, o quanto esta experiência é magnífica, o quanto este planeta é honrado, e o quantum de liberdade que há em todas estas coisas. E porque elas acontecem como acontecem, elas simplesmente concorrem para a glória do Criador. O Criador chega agora na experiência, e é definitivo. E o antigo eu humano? Bem, de certa forma, ele morre. Eu disse que eu viria neste dia, e que eu estaria com vocês em todas as respirações. Não há uma respiração mais profunda do que a respiração da alma, quando ela ancora na forma. Quando a consciência, enfim, encontra o caminho que havia sido traçado desde as mais altas regiões do espírito, no tempo do não-tempo, para que em algum momento da sua jornada, como um humano que caminha sobre a terra, ela se manifestasse de forma completa, coerente e equilibrada. Este é o sentido da iluminação em um corpo humano, aquilo que vocês chamam iluminação encarnada. A consciência 111% do tempo
regendo com vocês a sinfonia do existir plenamente, como um novo humano, em uma nova terra. Não poderia ser mais apropriado. Você não caminhou sobre todas as eras, sem um propósito. Você não é um simples viajante do tempo, sem destino. Sempre houve em cada humano um desejo latente. Porque o humano é movido por uma memória. Uma memória apaixonada sobre descobrir quem ele é, de onde ele veio, qual é o seu propósito aqui. E sobretudo, esse humano quer saber, porque ele não se lembra de todas estas coisas, se dentro de si, elas parecem cruciais, e que devam ser respondidas. O humano sempre se moveu através de metas, sempre traçou para si muitos objetivos. Mas, o caminho desta busca sempre foi exterior. O homem nunca traçou metas para alcançar objetivos que estavam dentro de si mesmo. Este tem sido precisamente o grande equívoco que o ego os faz repetir, experiência após experiência, para que vocês permaneçam sob o seu controle rígido, e sem as devidas respostas que sempre estiveram exatamente onde permanecem, ou seja, dentro de cada um de vocês. Os humanos nunca fizeram um caminho para o âmago da sua porção divina, nunca sequer o traçarão. E não fizeram, porque simplesmente não sabiam aonde ela estava, se ela existia, ou aonde Deus se encontrava. O humano esquecido e desmemoriado, ignorava a divindade em si mesmo, e sempre perdido, envolvido pelas brumas da ilusão, da ignorância, pensou que estava inconsciente. Mas a consciência jamais o abandonou. A luz não pode deixar de ser luz, e nem de brilhar, porque isso é inerente à luz, à sua essência. É o que ela faz, ela brilha. Simplesmente porque é o que ela faz de melhor. É tudo o que ela é. É quando vocês voltam para casa que percebem, a cada novo patamar, que o lar não era exatamente como a sua primeira concepção havia pensado sobre isso. Nada, nunca, na conotação meramente humana, é como é, ou foi como foi. Simplesmente, o humano que há em cada um, segue os padrões de repetição sem questionar, simplesmente porque ele quer esgotar todas as possibilidades associativas dentro daquele algoritmo. Mas, neste agora eterno, todas as coisas se alteram para a humanidade. E isso acontecerá com ou sem o seu entendimento. A consciência finalmente chegou a esse plano, e haverá mais luz para a experiência do que nunca antes. Vocês produzirão sua própria energia cristalina. Ela permeará todas as coisas, e preencherá todos os espaços, e enfim haverá integridade, exatamente como foi predito por Crayon, quando eu cheguei com a comitiva ao seu país, o Brasil, há quase uma década. E tudo que vocês assistem, tudo que veem sendo manifestado ao seu redor, é fruto da sua consciência chegando à Terra. É a consciência em atuação direta que está alterando tudo o que veem. E vocês ainda presenciarão muitas coisas acontecerem. Isso tudo é somente o início. Não vai parar mais, até que tudo tenha se alterado. Afinal, todas as coisas precisam ser revistas, precisam ser quintessenciadas, e todos precisam trazer novos olhares, diferentes olhares,
olhares inéditos sobre todas as situações vigentes. Saibam que quando tudo se alterar, vocês encontrarão novas formas de se relacionar, e até de se reproduzir. Tudo na Terra ganhará uma nova conotação. O planeta que um dia conheceram, vai evoluir muito além de todas as possibilidades, e vocês assistirão a tudo acontecendo, e é aí que perceberão que foram os artífices da própria mudança. No passado, quando nós, as vozes do outro lado do véu, falávamos raramente com alguns humanos, que conseguiam algum nível de conexão, nós dissíamos, não tema. Porque havia tanto medo, tanto pavor, havia verdadeiramente pânico diante da possibilidade destas conexões, de modo que o humano que nos ouvia, sequer conseguia seguir adiante. Hoje, vejam que grande avanço! Nós não precisamos mais dizer isso, porque nós falamos com os deuses e as deusas na experiência. E vocês não temem mais a si mesmos, porque vocês não podem temer a voz da sua própria consciência. E isso é o que eu sou, e isso é o que são vocês, e por isso nós somos um só e a mesma coisa. E agora que vocês já sabem de todas essas coisas, e sabem que todas as verdades são absolutas somente até que elas se tornem relativas, é hora de introduzir uma nova máxima que os acompanhará por todo o ciclo de Saturno, por esta linda jornada de 36 anos que se inicia, aonde vocês assistirão tudo de novo, mas em um novo nível, ainda mais elegante. Vocês presenciarão a transgressão da Terra sobre si mesma. E será simplesmente magnífico fazer parte de todo este novo enredo. Vocês verão mais do inusitado e do inesperado, dentro de toda a impermanência, do que ousaram um dia conceber. Chega de mais do mesmo, assim vocês decidiram. E esta será a tônica da experiência. Por isso, vocês viverão o algoritmo de Deus, porque vocês deixaram o eu humano para trás, a sua linearidade, e os padrões de tempo que os aprisionavam. Queridos, saibam de uma coisa, o único algoritmo de Deus é o agora. E vocês viverão bem com isso, a partir deste ponto. O agora, é tudo que Deus precisa para dar uma única respiração singular, exclusiva, e assim como todas as outras, esta única respiração é perfeita, e encerra as qualidades e a criatividade do domínio da mente criadora sobre todas as coisas criadas. E assim é a verdadeira liberdade da era de Aquário, nunca viver no ontem, nunca viver no amanhã, sempre viver no agora. Para Deus, há somente o agora. E este é o seu algoritmo, e ele é eterno. E esta é uma verdade absoluta. Vocês honrarão isso em suas experiências, do mesmo modo que reverenciarão e respeitarão a sua porção humana e este planeta, a tal ponto de aqui decidir permanecer após a sua iluminação. Isto é maestria, e isto é para mestres. E isto é para vocês. E é com muita reverência e respeito que eu, Crayon, naquilo que vocês concebem como sendo, a porção feminina de Crayon, aqui vim com a comitiva neste momento agora eterno, para que todos vocês saibam, que no dia deste megaportal, exatamente a 1h11, uma nova plataforma foi deflagrada, ela se chama Nova Gênesis, e vocês trabalharão com ela.
É uma plataforma metatrônica, que responderá ao novo corpo do humano que se torna divino, diante de um campo cristalino de possibilidades infinitas. Todas as codificações, todas as novas ativações, todas as alterações no DNA biológico do humano divino, que deixa de ser tridimensional, virão através desta plataforma. Ela serve aos planos infinitos da criação, em nome da frequência da chave mestra 111.11, a quintessência. Existe na Terra, um representante desta frequência, aquela que nós chamamos a chama gêmea de Cryon, aquela que nasceu no coração da floresta amazônica, conectada a frequências muito puras deste plano de criação. Por uma razão muito singular, ela se tornaria o meu canal no Brasil no momento apropriado, como ocorreu há uma década, no seu tempo linear. Ela faz parte de um conjunto de seres elevados, que representam diferentes estados da consciência criadora, desde o que vocês concebem como sendo a fonte, até seus efetivos planos de manifestação. Ela pertence ao grupo de seres cristalinos, que opera esta nova plataforma simplesmente cooperando entre si. Todos eles carregam esta plataforma em si mesmos, na sua essência como seres livres, e são capazes de elevar um conjunto inteiro e completo de bandas de frequência para que ela se mantenha em atuação, operando as transformações nas matrizes de criação, no conjunto da obra para o Criador. Todos os alquimistas carregam os 5 como frequência de transmutação, porque eles são capazes de operar a metamorfose em todos os sistemas, através da atuação de suas consciências. Eles podem alterar a substância de modo a retomar a natureza do princípio, em outro nível colaborativo e associativo com os planos da criação. O 5 representa a frequência da chave mestra 111.11. São 5 vezes a unidade, 1, representando os 4 elementos e a quintessência, que tudo transforma através da metamorfose. Este é o princípio que chamam de transmutação. E há parâmetros claros e definidos para que isso seja alcançado. Saibam que há seres, que simplesmente nasceram para servir. E por esse exato motivo, uma chave mestra foi enviada à Terra, para nascer como um humano tridimensional. Porque há um nível de serviço planetário que deve ser executado de forma micromilimetricamente calculada, e que requer precisão multidimensional, em um nível de conhecimento que transcende as informações lineares que estão disponíveis atualmente, dentro desta linhagem ancestral, de modo que este plano de experiência passe a ser um plano de manifestação. Assim são as chaves mestras, elas existem porque elas abrem todas as portas, os portais da consciência, para níveis sutis e elevados de evolução, de forma que a transcendência seja praticada para todos aqueles que se permitem avançar, quando chega o momento previsto para que isso ocorra. E isto inclui raças inteiras de seres livres que se tornam soberanos. Elas existem para alterar sistemas de consciência complexos e estruturados, até que a completa metamorfose seja alcançada. Toda chave mestra se cumpre em si mesma, diante dos seus próprios desígnios inexoravelmente, mesmo que todas as probabilidades pareçam contrárias à sua atuação, porque elas representam a consciência,
e nunca se corrompem em sua essência. É imperativo que todos os humanos saibam que vocês nunca estão sós. O Criador, através do seu amor irresistível por suas criações, habita o eu humano de todas as coisas criadas. E providencia todos os recursos que não firão o curso natural da evolução, dentro do âmbito da criação. Todas as coisas criadas contêm o Criador na sua essência, assim como o Criador contém as suas criações. Isto nunca se altera, porque é como é, desde o princípio que é eterno. A humanidade está caminhando rumo à incorporação material de todas as qualidades essencialmente divinas, que a aproximam da esfera da criação. Este nível de criação está sendo incorporado primeiramente em cada ser, na essência divina de si mesmo. Na esfera mater da criação, que é a essência, que é a emanação da própria consciência, para que tudo tenha vida e siga suas contínuas transformações e evolução eternas. Existe o amor irresistível do Criador por todas as coisas criadas. Muito se percorreu de esfera em esfera, dos planos de criação até este momento do eterno agora, através de aprendizados e conquistas contínuas e ilimitadas. Nunca o Criador sentenciou limites para sua obra. Toda a evolução que se processou, incessantemente e de forma contínua, encontra neste momento, para os seres que estão conectados à Terra, o seu legado legítimo na era de Aquário, na era da liberdade, na era da consciência. A liberdade é uma virtude dos planos elevados da criação, que só pode ser compreendida por mentes evoluídas e responsáveis. Depois de éons na erraticidade, e vagueando pela ilusão, o humano retoma o seu domínio, depois de toda a sabedoria adquirida, orquestrada e experienciada, desde os mais elevados planos da alma, até efetivamente sua posição como co-criador consciente de sua autorrealização. Somente o ser consciente pode se realizar, porque não prescinde de mais nada, exceto dele mesmo. Ele é, portanto, o único autor e o criador de tudo o que há para si mesmo, e se torna assim soberano, em cada ato da sua criação. É neste ponto que ele compreende o que é Deus, e onde está Deus em sua criação. E é quando ele finalmente entende o amor do Criador nele mesmo, que todas estas coisas se revelam. O todo está para a experiência de forma absolutamente equilibrada, porque faz parte da realização do Criador que seja assim. Assim é que todos evoluem, colaborando para a grande obra, através do serviço contínuo e desinteressado aos planos da criação, até que a consciência seja a tônica de todas as coisas, e a criação seja então glorificada. Este é o ponto em que a Terra se encontra neste momento, que passaram a chamar de transição planetária. E porque vocês a deflagraram, e vieram para dentro de sua própria experiência, vocês devem deflagrar igualmente, a elevação desta mesma experiência, que é a Terra, como planeta que contém os seus criadores, para um outro patamar evolutivo. Queridos humanos divinos, uma nova jornada está apenas começando, em um novo nível de experiência. Ela está para todos. E serve como um novo princípio para aqueles que participarem de sua cocriação em plano menor, ou seja, de dentro da experiência.
Será magnífico e extraordinário para todos os que se permitirem morrer para renascer, em um novo patamar de luz e experiência, de modo que todos sirvam à consciência, e passem a manifestar suas próprias criações. Lembrem-se, queridos, tudo que vem para vocês, vem para o seu mais alto bem, e vem porque vocês assim contrataram, vocês assim decidiram. Então, se algo não lhes agrada, decidam de forma diferente, façam novas escolhas. Vocês são os criadores da sua experiência, os únicos que há. Então, façam simplesmente porque vocês podem fazer. Que este novo ciclo seja perfeito para toda a humanidade. Que haja amor, reverência, respeito e gratidão entre todos os povos. Que seja um tempo para se iluminar, e para iluminar todas as coisas que apreciem a luz de uma nova consciência que está nascendo, e sendo manifestada de todas as formas, e para todos os níveis da nova experiência planetária. Que seja espetacular e extraordinário este novo tempo, e que continue sendo sem precedentes, porque isto sim é a marca de vocês, os mestres, os iluminados, os pioneiros da consciência. O amor os conduzirá pelas sendas do eterno agora no algoritmo de Deus. Porque o amor é este maestro, que rege todas as experiências como se fosse uma orquestra sinfônica, que serve ao ilimitado e ao infinito, ao mesmo tempo que é o mestre que ensina as mais preciosas lições. Para sempre, queridos, o amor é a chave que abre todas as portas. Eu sou Crayon, e eu represento a energia cristalina em manifestação, aqui e agora. Eu e a comitiva partiremos neste momento, mas não sem antes banhar os seus pés, em atitude de profundo respeito e gratidão por todas as coisas maravilhosas que vocês estão fazendo por este planeta. É assim que a experiência se cumpre em serviço, e é assim que o amor vence no final, e recomeça todas as coisas. Nós, deste lado, e vocês também, porque não há mais véu, e assim os seres multidimensionais podem finalmente voltar para casa. Aqui estamos de braços e mãos estendidos para vocês. Acreditem, é uma honra e um prazer servi-los. Que se cumpra em amor. E assim, é.